E estamos no ar com esse programa pela primeira vez, que vai se chamar 10 ou 2, que nada mais é que o Camisa 10 duas vezes. Na verdade, é porque esse programa deve durar 10 minutos, a tentativa é que ele dure 10 minutos, para você poder ouvir durante a ida para o trabalho, né, tomando um café, ou até mesmo na hora que você para para almoçar, ou a hora do dia que você consegue 10 minutinhos para ouvir nós dois, que no final sou eu mesmo. É isso aí. Então, eu quero primeiro agradecer Eu que agradeço. e agradecer a vocês para a gente poder falar sobre a rodada de ontem, né? Hoje o Rio de Janeiro amanheceu chovendo bastante e provavelmente tem a ver com ontem, né? Com certeza. A gente teve uma chuva de gols ontem, né? A rodada que provavelmente vai bater o recorde de gols, né? Ainda tem 3 jogos faltando, 2 hoje e 1 no Botafogo. A gente vai falar sobre o Botafogo, né? Que apesar de não jogar na rodada, teve bastante polêmica sobre essa rodada. A gente vai falar sobre o Vasco, que joga hoje, mas principalmente do Flamengo e do Fluminense, que já jogaram, né? E os 2 jogos tiveram bastante gols. Então a gente tem muito assunto aí para falar. Espero conseguir ficar nos 10 minutos, porque sabe que eu e você falamos muito, né? Então a ideia é ser divertido, é dar essa confusão mental, né? Então vamos fazer esse formato, espero que você goste, se inscreva, compartilha, então já aproveita para fazer isso por enquanto a gente não fala da vinheta, para a gente começar falando sobre o Fluminense. Então vamos lá, vamos falar sobre o Fluminense. O Fluminense fez um jogo de 8 gols ontem contra o Goiás em Volta Redonda, o Maracanã já está fechado para a final da Libertadores. E no final do jogo parecia aquele jogo de casados contra solteiras, né? Um contra-ataque para um lado, um contra-ataque para o outro. Mas foi um jogo que teve muitos golaços, né? Gols bonitos. E o Fluminense no início do jogo ele tem apresentado uma falta de foco. Esse jogo pareceu com o jogo contra o Corinthians, mas o Fluminense foi melhor depois que tomou os 2 gols, né? Reagiu mais rápido, reagiu melhor. E mostra por um lado essa criatividade do Diniz, que faz uma porção de chances ali durante os jogos, e também não se abalar durante os jogos depois de tomar gols, né? Mas por outro lado, o time é muito vulnerável em alguns contra-ataques, toma alguns gols bobos, então o Diniz tem que acertar isso, porque numa final do Libertadores você toma um gol, para você buscar um time contra o Boca, que sabe se defender muito bem, é complicado, né? Então o Fluminense não pode ficar tomando os gols assim com certa facilidade, não pode deixar esse contra-ataque muito fácil para o adversário, porque pode complicar ali numa Libertadores contra um time cascudo que sabe jogar assim. A Libertadores pode complicar, né? No Brasileiro é uma coisa, Libertadores é diferente. E falar em Libertadores, a gente já sabe agora que o Flamengo tem o foco de se classificar para a Libertadores, né? Não dá mais pro título. Então vamos soltar a vinheta do Flamengo. Beleza. Galera, o jogo do Flamengo foi bem abaixo do que a gente esperava, né? O Flamengo começou até melhor, começou controlando as ações do jogo, teve uma primeira ação de ataque ali com Cebolinha e depois continuou atacando também para aquele lado, mas depois que o Flamengo fez o gol, voltou do segundo tempo, parece que queria controlar o jogo de forma que estava ganho, né? Então isso tem sido um erro fatal do Flamengo em vários jogos esse ano, de achar ali que pode ganhar a qualquer momento, de achar que o jogo está ganho. E aconteceu pela primeira vez com o Tite, né? O Tite vinha bem, numa crescente, o time estava bem organizado, ainda está bem organizado, mas é a primeira vez que ele se encontrou com essa face do Flamengo. Então vamos ver como ele vai reagir, como ele vai conseguir animar, como motivar esses atletas, porque realmente é complicado, um time que já ganhou tudo
precisa de um estímulo para poder ganhar. A gente sabe que o atleta ganha muito, muito dinheiro, né, que está no Flamengo, mas para você se manter ganhando, você precisa de um estímulo a mais, que não necessariamente é financeiro, né? É um estímulo de um líder, de uma palavra, de um apoio emocional, que o Tite está acostumado a fazer isso, já fez isso várias vezes, sabe muito bem como tratar atletas, então acredito que ele vai conseguir consertar esse problema no Flamengo e o Flamengo se classifica para a Libertadores, isso aí acho que não tem muita dúvida. Em relação ao título, agora é o Botafogo que... É isso aí, né? Então vamos agora falar do Botafogo, né, que não jogou, mas se beneficiou de alguma forma da rodada. Então é isso, solta a vinheta aí do Botafogo. A semana do Botafogo foi bem complicada, né? Começou ali com problema de luz no bairro onde fica o Engenhão, o gerador do estádio não conseguiu segurar a energia, o jogo foi adiado para outro dia, perdeu-se toda a dinâmica do jogo, né? Por um lado pode ter sido até bom para o Botafogo, por conta do Atlético estava ali numa crescente no jogo, por outro lado foi ruim porque adiou o jogo contra o Fortaleza, e aí com certeza para o Botafogo seria melhor pegar o Fortaleza antes de viajar, e aí teve a polêmica, né, de dizer que estavam favorecendo um time ou outro. Isso, sinceramente, para o torcedor do Botafogo não vale a pena. Por que não vale a pena? O Botafogo está na frente. Então, se você ficar buscando esse tipo de pressão, esse tipo de responsabilidade de que você está contra tudo e contra todos, é ruim emocionalmente, mentalmente, os jogadores já estão pilhados, né? E que não é interessante entrar pilhado, é interessante entrar ligado, né? Você entrar ligado, você é de dentro para fora, você está focado. O pilhado não, o pilhado é de fora para dentro, alguém que está te pilhando. Então isso não é interessante para quem está buscando o título, né? E acabou que o contra tudo e contra todos virou a favor de todos e a favor de tudo, né? Porque os outros times acabaram ajudando o Botafogo, né? O Bragantino não ganhou, o Flamengo não ganhou. Então o Botafogo agora tem um jogo na frente com a mesma distância que tinha de pontos. Então acabou sendo uma rodada boa para o Botafogo, apesar de toda a semana que foi turbulenta realmente. E quem também se beneficiou foi o Vasco, né? E aí eu vou passar a bola para você terminar falando do Vasco, beleza? É isso aí, quem também se beneficiou, né, a partir dos adversários foi o Vasco, que o Fluminense ganhou do Goiás e aí o Vasco pode agora passar o Goiás e sair de novo da zona. Então aproveitou essa falha do Goiás. Por outro lado, alguns times que estavam ali embaixo também venceram, né, caso de Corinthians, de Cruzeiro. Então assim, o Vasco não tem time para cair, mas está pagando o preço pelo que fez no primeiro turno, né? Então assim, a luta do Vasco vai ser jogo após jogo. O Vasco jogou muito bem contra o Flamengo, acabou não vencendo. É do jogo, o futebol não é justo, né? Acho que o empate seria mais justo, mas futebol é bola na rede. Então, o que o Vasco precisa entender é que todo jogo é uma final. Todo jogo vai ser uma final, cada ponto vai valer a pena. Pô, não dá pra ganhar, tenta arrancar um empate, né? Principalmente em jogos fora. Agora, jogos contra times que estão na mesma situação, o Vasco tem que ganhar. Não pode ceder ponto para quem está ali embaixo. Contra times de cima, tem alguns times ali, por exemplo, Fluminense, Fortaleza, São Paulo, que já não estão buscando muita coisa no Campeonato Brasileiro, que o Vasco também tem que jogar para poder ganhar pontos. Mas, fora isso, o time do Vasco não pode perder ponto nenhum para o time de baixo da tabela. Porque à medida que você perde ponto, você dá ponto para o adversário e aí complica ainda mais a vida do Vasco. Acredito que não cai, né? O Vasco está jogando muito bem, o trabalho do Ramon Dias é muito bom, mas futebol é bola na rede, né? A gente sabe como é que é.